Aleluia! Que tempo precioso. Amém. Diga para alguém perto de você: busque a palavra como ouro refinado. Diga, ela vai afetar a tua vida e teu destino. Aleluia, meu Deus, estou empolgado aqui depois de um testemunho desse do que Rema fez. É maravilhoso, né? Só levanta as tuas mãos. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor está me dando a oportunidade de transmitir tua palavra, de falar a tua palavra debaixo da unção do Espírito Santo. Obrigado por graça para transmitir e a unção do seu Espírito, Senhor, nos dando habilidade para cada pessoa, para receber, para acolher com mansidão e para, como Jesus disse em Lucas 24, 44 e 45, que o entendimento seja aberto para compreendermos as Escrituras. O Senhor enviou essa palavra, as Escrituras, para nós, para que venhamos a compreendê-la. Chegou o tempo das camadas de ignorância serem removidas e a revelação se derramar e andarmos à luz da verdade, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quantos podem dizer amém? Amém. Está dando uma leve microfonia. Obrigado ao louvor, vamos agradecer a eles. Uma salva de palmas. Obrigado, Jonas e equipe. Que bênção. Parece até que quando eu ministrar, começar agora e o transcorrer até o final, parece até que a gente combinou, mas eu quero dizer que não foi combinado, tá bem, gente? Sobre as músicas que eles estavam cantando aí. Então eu vejo uma orquestração divina, Deus querendo te tocar, Deus querendo te inspirar e colocar sua vida cada vez mais com os pés na rocha da palavra. Então é um prazer, um privilégio de ter estado ontem aqui, né, o Nino, a equipe, a turma toda, para a conferência de homens, e estar com o nosso querido Edilson de Lira. Tenho uma amizade com ele já há alguma temporada e foi bom demais ontem, de 17 às 22, foi isso, Jordânio? Então, Jordânio falava dessa terra, gente, há 2001, mais ou menos, 20 e tantos anos, mas aprove a Deus ser agora, né? Estou muito feliz de estar aqui, de apreciar o povo de Deus, apreciar a cidade. Cada lugar tem sua beleza, tem o seu propósito, a sua cultura, e eu fico muito feliz de estar aqui, mas principalmente de estarmos reunidos em relação, né, às coisas de Deus. A Bíblia diz: quando nos ajuntarmos, um tem salmo, outro cântico, outro doutrina, né, e vamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Você está com o seu coração aberto? Às vezes, eu me lembro um tempo que eu tive em Moçambique, e lá o povo é muito pregação, como ela estava testemunhando, uma pregadora dando um testemunho, gente, um negócio intenso, um evangelista. Mas eu fui uma época lá e preguei quase 8 dias seguidos. Aí o rapaz estava comigo e disse: está acontecendo algo diferente aqui. Eu disse: o que é? Ele disse: eu nunca vi as pessoas pegar lápis e papel e anotar o que está sendo ministrado. Talvez você fique até com vontade disso, mas mais do que isso, eu quero te dizer que o Espírito Santo vai escrever nas tábuas do seu coração. Existe a pregação do Evangelho que nos inspira a conhecer a palavra de Deus, mas eu digo que Deus quer nos tirar daqueles lugares rasos, onde a água está no tornozelo. Deus quer nos levar às profundezas da sua palavra. Olha para alguém carinhosamente perto de você e diga assim: Deus quer nos levar às profundezas da palavra. Amém? Toma a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Eu vou usar alguns slides aqui junto com a equipe, daqui a pouco vamos colocar. Porém, eu quero começar em 1 Coríntios capítulo 15. No primeiro culto eu vi aqui o Jordano falando desse livro Nome de Jesus, e realmente foi o primeiro livro, literatura de Kenneth Hagin, que chegou nas minhas mãos em 1990. E quando eu fiz o centro de treinamento, que você ouviu o testemunho aqui,
A gente vai aprender sobre a autoridade do nome de Jesus e fala lá que Jesus foi o primeiro a nascer de novo. Diga comigo, o primeiro a nascer de novo. E também, irmão Reagan toca num tema que eu vou abordar nessa noite aqui, sobre a questão da morte espiritual de Jesus. E talvez você pergunte, o que isso tem a ver comigo? Eu digo, tudo. Tudo, a sua vida nova em Cristo Jesus, o seu ministério, a sua autoridade. E nós precisamos ter luz e conhecimento dessas coisas. Eu te inspiro a leitura desse livro. Também te inspiro a leitura desse livro, Dois Tipos de Justiça, do E.W. Kenyon, explicando algo que eu vou abordar aqui, não vou entrar em detalhes. Totalmente Pago, do Rick Renner, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de Cristo. Eu vou falar um pouco sobre isso. E esse livro aqui, do E.W. Kenyon, da cruz ao trono, que em essência é o que nós vamos falar nessa noite aqui. Eu quero te desafiar a leitura, porque foi ao longo de 30 anos que eu vou falar algumas coisas aqui para facilitar a sua vida e para que você também possa se levantar daquele lugar onde a gente tem medidas de conhecimento, mas Deus quer que a gente entre numa plenitude do conhecimento e viva a altura desse conhecimento. Posso ouvir um amém? Amém. Enquanto eu orava aqui, eu citei Lucas 24, 44 e 45, Jesus disse, a lei, os salmos e os profetas falam sobre mim. Aí a escritura diz lá, verso 45, que Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as escrituras. Se está escrito é para ser compreendido. Um dos princípios da hermenêutica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu declaro que você vai sair daqui essa noite empolgado para estudar a sua Bíblia, empolgado e programar um tempo para fazer o rema. Terminou o rema, vai continuar estudando mais ainda. Não para no rema. O rema é um trampolim para você mergulhar nessa piscina do conhecimento da palavra. Eu não esqueci, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, fala comigo, o primeiro homem, aí ele diz aqui, Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente e morreu. Mas quando fala do último Adão, fala de Jesus. E uma pergunta vem a nós. Está falando desse último Jesus? Deus. Está falando de Jesus como o último Adão, no momento que ele nasceu como bebê, ou foi outro momento? Eu te digo, Jesus se tornou o último Adão quando ele ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Volta aí o texto. Porque Deus deu para ele autoridade de vivificar outras pessoas. Por isso que quando a gente nasce de novo, a gente invoca e confessa o nome de Jesus e ele nos dá o poder da gente nascer de novo. Lá em João diz, todos aos que o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Qual é a nossa condição? De mortos espirituais, em nossos delitos e pecados. Aí a gente ouve o Evangelho, a gente crê na obra de Cristo e do Calvário, e a gente clama o nome dele, Senhor me salva, eu creio que você morreu no meu lugar. Ele que é Espírito vivificante, arranca a morte e derrama da sua própria vida no nosso íntimo, e a gente se torna nova criatura, e chamamos de novo nascimento, e nos tornamos bebês em Cristo, que vamos nos alimentar do leite da palavra, depois vamos nos alimentar de um pirão grosso, como vai ser hoje. Eu declaro que você vai ficar meio giboiando hoje, porque nós vamos descer alguns detalhes das Escrituras, dessas verdades que vamos falar. Por gentileza, coloca o slide e vamos seguir algo aqui precioso que Deus tem para nós. Diga comigo, eu vou aprender e receber da palavra.
o que nós temos aqui sobre redenção? O que vem a ser redenção, irmãos? Sim, Jesus derramou o seu sangue, mas a redenção não é somente o Calvário. A redenção é o que aconteceu entre a cruz e o trono, aquele livro que eu apontei aqui. Então Jesus morreu. Às vezes a gente deixa em branco os 3 dias e 3 noites em que ele estava morto. Ele morreu, sim, foi sepultado, mas durante 3 dias e 3 noites o seu espírito desceu às regiões profundas da terra. Nós vamos chegar nessa escritura onde está escrito isso. Calma, a gente vai chegar lá. Ele ressuscita, reassume o corpo, e ele naquela primeiro dia da semana, ele apanha o seu sangue e leva para o trono de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 9:11, que ele tomou o seu sangue e levou o sangue, não sangue de touros, nem de bodes, nem de animais, porque a velha aliança era sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, entrou no santuário, no santo dos santos celestial. Enquanto no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele levava o sangue de animais, no santo dos santos terreno, ele entrou no céu. E aí o texto de Hebreus 9:11 diz que ele efetuou eterna redenção. Agora pergunta para mim, o que é redenção? Ah, você não está curioso, vamos lá. Redenção é o fato de termos sido comprados por Deus pelo sangue do seu Filho, pelo sangue de Jesus. Então imagina, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olhando para lá como se estivesse antes da cruz, Jesus nascendo numa manjedoura. Antes da manjedoura, ele estava no trono, ele era só espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Maria e preparou um corpo para ele. Então ele já existia, ele era o Verbo. Então quando ele desceu, no contexto da divindade, o Pai, a Palavra, o Verbo e o Espírito Santo, ele era apenas um ser espiritual, mas da divindade, ele foi aquele que desceu à terra e se tornou homem. Agora imagina, ele desceu, 33 anos de vida, cruz, porém quando ele volta, ele não volta como ele desceu, ele volta como um homem imortal. Imagina os céus dizendo, está chegando um homem imortal, o primeiro homem imortal. Porque o primeiro Adão pecou e morreu, mas o último Adão obedeceu, se tornou espírito vivificante, entrou no céu com o sangue dele e disse, Pai, o mandato que você me ordenou, eu cumpri. Eu fui na terra, eu entreguei minha vida naquela cruz e comprei com esse sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu comprei um povo lá em Araripina. E tem um povo em Araripina que ainda nem sabe que eu comprei, mas eles vão saber. Porque está se levantando um povo que vai pregar a palavra. A única diferença entre nós e os pecadores é que a gente sabe que um Redentor veio e a gente o recebeu, e eles não. Mas quando eles souberem, e nessa mensagem tão profunda da redenção, ela vem recheada com o amor e a compaixão de Deus pela condição do homem caído. Quando eles ouvirem, irmãos, eles vão ser transformados igual a gente. Diga comigo, eu vou ver muita gente nascendo de novo. Você está comigo? Diga comigo, Deus é bom. Vamos lá pensar um pouquinho aqui. Vamos fazer uns minutos aqui de uma sala de aula. Todo mundo lê comigo esse texto. Vamos lá? Ora, vamos lá? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes
desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Estávamos cantando aqui a vitória da cruz e a gente celebrou, você cantou, que fomos libertos do pecado. Diga comigo, eu fui liberto do pecado. Agora, que interessante, ele aniquilou o pecado. Ele veio nos libertar do poderio do pecado. Mas, pastor, maneco, como você quiser me chamar, e por que eu ainda peco? É porque nós estamos aprendendo a andar na nova vida em Cristo Jesus. Mas não é mais porque você é profissional do pecado. É porque você desliza, você não aprendeu ainda a andar no poder. No poder do homem interior, controlando sua carne. Mas eu digo, você vai chegar nessa dimensão, porque o seu crescimento espiritual é para você ser semelhante a Jesus, andando com uma vitória sobre as coisas desse mundo. Diga comigo, eu estou crescendo espiritualmente. Agora, olha que curioso, nós vamos prosseguir lendo esse texto, a segunda parte, com mais detalhes dessa verdade da redenção. Vamos ler o texto, depois você olha para baixo. Vamos lá? E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Fica bem claro aqui que a vida do homem tem um tempo para a gente receber Jesus. Depois da morte, diz a Escritura, segue-se o juízo. Então a gente só tem esse tempo aqui para decidir e escolher Cristo para a nossa vida. Mas olha os detalhes aqui. Ele morreu uma vez para sempre, se ofereceu uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Irmãos, João Batista disse, e por isso que a gente vê essa figurinha aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha que interessante, ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscita como leão. A gente estava cantando isso agora há pouco. Nem se eu tivesse planejado, vamos pensar numa música, eu não ia lembrar dessa, mas você, guiado pelo Espírito, pensou nessa música, porque Deus gosta de fazer um recheio completo. Quando você cantar essa música, você vai se lembrar dessas verdades. Quando o diabo vier dizer que você é dele, que você é um pecador, você vai dizer, olha, Cristo destruiu o poder do pecado, eu estou em Cristo, e eu vou me levantar com essa nova vida que agora eu tenho nele. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos dizer juntos, fomos libertos do poder do pecado. Agora olha como Deus é detalhista. Como foi que a nossa querida começou dizendo, a noiva linda do Senhor Jesus. Cadê a noiva linda? Sabe, irmãos, o Espírito Santo está nos enchendo de palavra, nos santificando, tirando o lixo da nossa vida, renovando nossa vida, colocando colírio nos nossos olhos, porque os nossos últimos dias vão ser melhores do que os primeiros. Os melhores dias da sua vida, os melhores dias da igreja do Senhor, eles só estão começando, porque nós vamos andar à altura da palavra, porque sobre nós tem resplandecido a glória do Senhor, porque Deus vai fazer a igreja andar em triunfo, mesmo que o mundo esteja em trevas. Olha que interessante, Paulo diz que ele é vencedor, mas nós somos mais do que vencedores nele. Olha para alguém perto de você e diga assim, aprende a andar na vitória. Diga assim, aprende a viver os milagres. Diga assim, aprende a olhar para o alto, porque o teu socorro está a caminho. Agora vamos pensar aqui, entre a morte e essa vinda gloriosa,
Nós temos um período de 2 dias de 1000 anos que é chamada a dispensação da graça, até que venha o tempo do reino. Olha como diz a Escritura: aparecerá segunda vez, sem pecado. Ele não pecou, ele ressuscitou imortal, agora que o pecado não tem poder sobre ele. Mas ele vai aparecer sem pecado. Mas eu quero que você faça uma pergunta, diga: enquanto isso, o que é que ele está fazendo? Apocalipse 1, 2, 3, João aponta Jesus no trono num trabalho que nós chamamos o trabalho sacerdotal, ou ministério celestial de Jesus Cristo. A gente fala o ministério de Jesus, aí a gente pensa logo, 3 anos e meio, os evangelhos. Mas o maior ministério de Jesus tem sido o ministério sentado à direita de Deus, orando pela igreja, intercedendo por mim, por você, intercedendo para que esse evangelho chegue a todas as nações, as cidades grandes, mas também as cidades pequenas. Eu declaro que a palavra vai correr velozmente em cada lugar dessa região. Eu declaro que você vai fazer parte desse avivamento. Eu declaro que você vai se dispor com suas forças, com o seu coração, com o seu dinheiro, para que um número maior de pessoas possa escutar a mensagem do Evangelho de Cristo. Diga comigo: eu vou fazer parte dessa última grande colheita. Diga comigo: e ele aparecerá. Quando? No dia do arrebatamento, aquele dia glorioso da vinda de Jesus. Mas nós vamos pensar aqui entre a cruz e a ressurreição, para ele se assentar ao trono de Deus. Eu gosto de pensar que ele se assentou, mas tem hora que ele fica de pé, do jeito que eu estou em pé aqui. Onde é que está isso na Bíblia? Em Atos, quando Estevão foi apedrejado. Apocalipse 1, João vê ele andando entre os candeeiros, e profeticamente ele cuidando da igreja. A igreja não está abandonada na terra, ela tem um dono. Quando aquele que se tornou Paulo ainda era Saulo, perseguia a igreja, Jesus vem e aparece para Saulo. E aí Saulo disse: quem és tu, Senhor? Perguntou para ele: quem és tu? E Jesus disse: Saulo, você tem me perseguido, porque quando você persegue os discípulos, você persegue a mim. Você consegue enxergar que Jesus, ele se vê um com a gente, mas às vezes a gente ainda não consegue se ver um com ele? Ele está dizendo: você é um comigo. Ele fica de pé 2000 anos. Tem hora que ele se ajoelha e adora. Tem hora que em Hebreus no capítulo 2 diz que ele se junta com a congregação dos santos na terra para vir adorar com a gente. Ele vem adorar conosco ao Pai. Aí diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Porque ele está no céu, mas o que ele quer está aqui na terra. Ah, mas a gente não vai subir? Vai para o casamento, mas volta para a terra, porque a terra Deus deu aos homens. A gente vai passear no céu, mas morar é na terra. Diga comigo: nossa morada é aqui na terra. Diga assim: a gente vai para a festa de casamento no céu. Estou só na introdução. Eu acho que hoje a gente termina 11 horas, meia-noite. Ele deu permissão aqui. Vamos pensar. Entre o Calvário e a ressurreição. Pergunta para mim: o que aconteceu entre o Calvário e a ressurreição?
Nós vamos começar a pensar isso agora. E aí eu preciso que você se concentre, não atrapalhe quem está ao seu lado. Isso é tão importante, isso é tão sério. Isso tem o poder de te fazer andar na vitória ou ser derrotado por causa de uma meia-verdade. Imagina que esse livro seja uma moeda. Uma moeda tem cara e tem coroa. A palavra paixão, existe a palavra paixão relacionada aos relacionamentos de homem e mulher, que é o desejo, o apego, o afeto, que vai desde a parte emocional até mesmo sexual. Paixões. Mas também tem uma outra conotação da palavra paixão, inclusive estou com um livro do Rick Renner que fala sobre isso, que diz que paixão refere-se a uma sequência de sofrimentos. Fala comigo, sequência de sofrimentos. Jesus começou a sofrer quando ele transpirou sangue. Jesus sofreu quando arrancaram a barba, coroa de espinhos, açoites, pauladas, pregos nas mãos, nos pés, chicotadas e assim por diante. Você assistiu o filme Passion, sabe? Tem uns crentes que precisam assistir pelo menos uma vez por ano Passion, porque a gente não vai tão longe se a gente se esquecer da cruz. Diga comigo, sequência de sofrimentos. E muitas vezes, pensando cara e coroa, a gente só consegue enxergar a crucificação do ponto de vista dos evangelhos. Um lado. E a gente não consegue ver o outro lado da moeda. Pergunta para mim, o que é o outro lado da moeda? No mundo espiritual, o que aconteceu com Cristo entre a cruz e a ressurreição? Porque ele não ressuscitou no dia que ele foi crucificado. Eu sei que você vai perguntar, professor, e por que a gente celebra a sexta-feira da paixão? Deixa eu te dizer, irmãos, não foi uma sexta-feira, certamente foi uma quarta-feira. Há uma confusão, tem enganos que a gente vive há anos debaixo dele. A Bíblia aponta, e você vai ver e conferir nas Escrituras, que Jesus ele sofreu sim, 3 dias e 3 noites, no que aos olhos dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não conseguiam enxergar. Mas Paulo, nas suas cartas, escreveu o que eu chamaria do 5º evangelho, o evangelho de Paulo. Enquanto os 4 evangelistas mostraram o lado visível da paixão, Paulo mostrou o lado invisível. E a redenção está baseada nisso. Nós precisamos entender dessas coisas. O que foi que aconteceu com Jesus na cruz? Por que Jesus morreu? Eu que tenho que passar aqui. Por que Jesus morreu? Ele não poderia morrer fisicamente em comunhão com Deus. Adão só morreu com 900 e tantos anos porque morreu dentro, no homem interior, na ligação de espírito para espírito com Deus que o criou. Adão morreu por dentro 930 anos depois. E Jesus, por que ele morreu fisicamente? Porque naquela noite que ele foi para o Getsemane, ele se ofereceu como cordeiro. Senhor, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Ele foi tentado a não ir, mas ele juntou forças, aí ele disse que se faça a sua vontade. Eu vou ser o cordeiro. Levítico 1, 2, 3 e 4. Fala que o cordeiro no Velho Testamento, alguém pecava, ia até o santuário e impunha as mãos no cordeiro juntamente com o sacerdote e transferia os seus pecados para aquele pequeno animal. Só que naquele dia no Getsemane, Jesus recebeu os meus, os seus, os pecados de toda a humanidade. E o próprio Pai estava encomendando ele para ser o cordeiro. Depois disso,
vem Judas, 30 moedas de prata, vendeu Cristo, foi preso, foi açoitado, passou por 2 tribunais, o tribunal dos gentios, o tribunal dos judeus, e depois daqueles 3 dias de morte espiritual, o tribunal de Deus. E eu lembro quando você começou aqui dizendo, nós somos justificados. A gente não tem entendido com clareza e profundidade que Deus não deu uma enrolação e nos perdoou, passando a mão por cima, não. Alguém teve que pagar a nossa pena. Diga comigo, alguém sofreu no meu lugar. Vamos ler esse texto aqui das Escrituras, vamos lá? Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Se Deus o ofereceu como cordeiro, naquela hora que ele entregou o Espírito, não significa que ele voltou para o Pai. Mas naquela hora, seguindo o rito do Velho Testamento, depois da imposição de mãos e transmissão, aquele cordeiro ia para uma mesa, cortava o pescoço dele para o sangue ser derramado, e a carne ia para um altar, chamado o altar de sacrifício, e era queimado e consumido completamente. Então, quando ele entrega o Espírito ao Pai, não é que ele voltou para a comunhão que tinha com o Pai. Ele sofreu espiritualmente 3 dias. E aí vem o sentido da palavra paixão. É mesmo. Ele sofreu emocionalmente, transpirou sangue. Ele sofreu fisicamente. Ele sofreu humilhação psicologicamente. Ele sofreu entre as 9 da manhã e as 3 da tarde, quando bradou e entregou-se à morte, não à míngua, mas clamar em alta voz e morrer. Ele se entregou à morte, como um guerreiro. A palavra é tetelestai, que era uma palavra dos guerreiros quando bradavam nas guerras. Ele se entregou intensamente. E sim, o sangue descendo, escoando lá, mas não terminou a paixão ali. Diga comigo, a paixão continuou por 3 dias e 3 noites. Enquanto isso, o corpo foi colocado no sepulcro. E aí a gente pode entender o que os evangelhos nos contam: morte física e sepultamento. Agora pergunta para mim, e o Espírito? A gente vai chegar lá. Depois disso, a morte física duraria 3 dias e 3 noites. Então o corpo dele ficou no sepulcro lá. 3 dias e 3 noites. As mulheres levaram, foram fazer o que chama do embalsamamento ou derramar especiarias. O corpo dele foi lavado. Tinha um sábado que tinham que esperar. Então, é preciso entender que na semana judaica, na nossa cabeça, a gente tem um sábado semanal. Em algumas ocasiões, dependendo dos dias das festas de Israel, poderia ter 2 sábados numa semana. E na nossa cabeça seria assim: o sábado normal, na sequência dos dias, só que a gente chama de feriado. Eles chamavam feriado, os feriados de Israel, de sábado. Então era possível numa semana ter 2 sábados. E por último, a compreensão da hora da morte nos evangelhos. Para os discípulos que estavam ali, eles não entenderam. Mas olha como a Escritura esclarece no Evangelho de Paulo, que eu disse agora há pouco, que está diluído nas suas cartas. Vou sair daqui da frente para todo mundo ler. Vamos lá? Vamos ler Efésios 4. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu?
senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Uma outra versão diz aqui para cumprir. Ele tinha que cumprir essa descida para depois reassumir o seu corpo. Ele disse: eu dou a minha vida, mas eu vou retomá-la. Ele sabia, tinha consciência, ele entregou-se à morte crendo que seria ressuscitado. Confiança ele teve no programa, no projeto do Pai. Agora, quando Paulo falou em Efésios 4, se você for para o início do verso 7, diz assim: a graça foi concedida a cada um conforme o dom de Cristo. Porque quando ele desceu, irmãos, todos nós ou toda a humanidade estava fadada a esse destino de sofrimento e separação eterna de Deus. Cristo ressurge, como o texto diz, levou cativo o cativeiro, mas a continuação do verso 9, 10 e 11 de Efésios diz que ele concedeu dons aos homens. Há uma graça para a sua vida, e para alguns existe uma chamada nos dons ministeriais. A sua vida, nova vida em Cristo Jesus, é mesmo uma nova história que Deus tem para você. Eu vou dizer algo muito sério: Deus não quer você vivendo duas histórias, a continuação da velha do pecador e da nova em Cristo. Deus quer dar um ponto final com tudo que te governava antes, te influenciava antes, e quer que você ande agora nesse dom, nessa medida de graça que Ele tem para você, para que você agora ande no sobrenatural, para que você usufrua tudo que Deus conquistou para você, para que você ande na unção do Espírito Santo, para que você ande no poder da nova vida, da vida Zoe, para que você seja levantado acima das circunstâncias, para que você possa experimentar essa dimensão do sobrenatural, porque a gente não nasceu de novo para permanecer no natural. Diga comigo: eu nasci de novo para andar no sobrenatural. Mas olha que curioso, ele desceu às regiões inferiores da terra, conferindo que quando ele entregou o Espírito dele ao Pai na cruz, não era para ir para o céu. O corpo ficou lá e o Espírito de Jesus subiu, depois o Espírito desceu e ele ressuscitou dentre os mortos. Não, ele desceu às regiões inferiores da terra. Por quê? Porque ele iria pagar a penalidade do nosso pecado. Ele nos substituiu, e não era somente a morte física. A morte espiritual acarretou para Jesus separação de Deus. Por isso, num dado momento lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Ele não chamou de Pai? Porque Deus, na sua infinita santidade, não poderia comungar com um homem que tinha sido feito pecado. Deus deu as costas para ele. E a maior dor na divindade são esses 3 dias, quase 4 dias, de separação entre o Pai e o Filho. Foi o preço para que fôssemos resgatados. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Ele não só foi feito pecado, ele foi para o lugar de penalidade, que era descer 3 dias e 3 noites. Talvez você pergunte, qual é a sombra do Velho Testamento? Isaías 53 diz que ele levou sobre si nossas doenças, pecados e enfermidades. Mas por que Isaías escreveu? Isaías escreveu porque estava vendo profeticamente, mas também estava olhando para trás nas ordenanças dos sacrifícios. 2 bodes eram mortos. Aliás, 2 bodes eram separados. Um era morto
Mas o outro bode era colocado algumas coisas em cima dele, simbolizando os pecados de Israel, e era levado para um lugar bem deserto, para que as bestas feras pudessem destruí-lo, assolá-lo. Então, quando diz Cristo levou sobre si, não foi só para a cruz, ele desceu para esse lugar de penalidade, igual aquele bode expiatório. Ele está dizendo, eu morri sua morte. Eu tomei doenças e enfermidades, maldições, dores, para que você não leve mais. Irmão, quando ele ressuscita e reassume o corpo, não tinha mais nenhuma doença no corpo dele. Se não tem no corpo dele, eu estou nele, eu sou um com ele, não tem poder sobre o meu corpo e sobre o seu corpo. Eu ordeno, enquanto eu prego, que doenças saiam do corpo agora. Sai em nome de Jesus. Diga, porque eu estou em Cristo. Agora vamos pensar mais um pouquinho, você tem mais uns minutos. Vamos ver aqui. Olha o que diz Hebreus 2. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Para quê? Pela graça de Deus, ele provasse a morte por todo homem. Como a gente vive no natural, a gente só pensa na morte natural. Mas quando a gente lê Paulo, nós vamos entender que a morte envolvia também a morte espiritual. Adão experimentou Cristo como substituto na cruz. Ele precisou vivenciar essa morte espiritual. Separação de Deus, punição. O grande pecado de Adão, alguém tinha que receber a punição. Cristo disse, eu vou. E nisso de toda a humanidade, 3 dias e 3 noites sofrendo, agonia, agonias espirituais, pavor espiritual. Se você voltar em Hebreus no capítulo 2, vai dizer um texto, pelo pavor da morte. Então, o sofrimento não só foi aquelas 6 horas na cruz, da paixão. Não, ele continuou sofrendo 3 dias e 3 noites. Fala comigo, 3 dias e 3 noites. Não se assusta. Irmãos, ele foi feito pecado. A Bíblia diz em Gênesis 3,15, Deus falou naquela reunião, Adão, Eva, serpente, falou para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. Imagina uma conferência, Deus, Adão, a mulher, a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher. Aí a gente não lê, não para, não pensa. Quem é o descendente da serpente? O anticristo que vai surgir, se não já estiver por aí andando. E o descendente da mulher? Cristo. Aí diz, este ferirá a cabeça, falando de Cristo, pisando na cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quando uma serpente, alguém, ela inocula o veneno, gera morte. Você entende que na cruz do Calvário Jesus pegou a natureza de pecado para ser substituto? Por isso que no deserto o Senhor mandou fazer uma serpente de bronze, simbolizando Cristo. E quando Jesus conversou com Nicodemos, disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele falava da cruz. João 3, 14, 15. Aí vem o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para se tornar um substituto naquela cruz e descer por 3 dias e 3 noites
aos lugares mais profundos da terra e sofrer a penalidade da morte. E não foi limitada apenas ao sofrimento da cruz do Calvário. A cruz do Calvário abriu um caminho e um portão para ele descer, pagar-se nossas dívidas. Quando eu assisto Passion, eu tive vontade de assistir hoje um pedacinho de tarde, aí termina Jesus saindo, ressuscitando, eu digo para mim mesmo, se Mel Gibson tivesse entendido o outro lado da paixão, o outro lado da moeda. Se o filme rebentou, irmãos, o filme ia estremecer esse planeta. Mas essa parte da revelação pertence àqueles que estão debaixo da influência do Espírito Santo. Diga comigo, foram 3 dias e 3 noites. Eu lembro que cantou aqui também sobre o sangue, não foi? Não cantamos na música, não fala do sangue? Vamos pensar aqui. Tendo chegado à cidade do Deus vivo, a Deus, juiz de todos, espíritos dos justos aperfeiçoados, Jesus, mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então quer dizer que o sangue tem uma voz? Tem. Enquanto ele estava lá embaixo, o corpo no túmulo, o sangue clamou: Deus ressuscita esse justo porque ele nunca pecou. E a voz do sangue chega no trono. E Deus diz: não posso deixar aquele que nunca pecou na prisão eterna. Aí o que acontece? Acontece o que Paulo declara em Timóteo 3, 14, 15. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Ele estava morto e aprisionado, mas Deus bateu o martelo no seu trono. Pá! Ressuscita o justo. Então ele foi justificado em espírito. Outro texto da Escritura, Efésios 2, 5 e 6, diz que ele foi vivificado em espírito. E fomos eu e você vivificados juntamente com ele. Volto para aquele livro, O Nome de Jesus. Irmão Reagan diz, ele foi o primeiro a nascer de novo. Por quê? Porque estamos falando da recriação do homem, inclusive do substituto. Pá! A glória de Deus entra nas regiões mais profundas da terra. Onde é que está escrito isso? Lê a sua Bíblia, Romanos 6,4. Diz que ele foi ressuscitado pela glória de Deus. E o corpo? Romanos 8,11 diz que o Espírito Santo entrou naquele túmulo frio, gelado. O Espírito Santo gosta de se mover. E o espírito do justo reassume o corpo e ele levanta do túmulo. Imortal. Anjos estavam ali naquela hora. Rolou um terremoto. Os soldados ficaram lá prostrados no chão. Eu me lembro de aulas de Gerald Foster em 1993. Ele disse: Deus, para criar os mundos, usou a mão e os dedos. Mas para ressuscitar Cristo dentre os mortos, ele teve que mover o braço dele. Mais poder foi liberado para levantar Jesus dentre os mortos do que para criar os universos. Sabe por quê? Não estava somente Cristo, estaria também os que estão em Cristo. Uau! Eu quero terminar e vou terminar, vou correr aqui. Você
Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 12? Essa eu quero ler. Jesus estava pregando, rejeitado pelos religiosos de Israel. Por isso que religião não basta, tem que ter revelação. Deixa eu te dizer uma coisa séria. Eu estava lendo o Credo, o século VI. Aí o Credo vai dizendo, Jesus tal, tal, nascido de Maria, tal, 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 tal. Aí chega um momento que diz, desceu à mansão dos mortos. Quanta gente já citou o Credo de cor e salteado e nunca entendeu o que estava ali. Ele desceu à região dos mortos. E muito crente não sabe disso. O coração do evangelho e da redenção não sou eu olhar para a cruz. Não, eu não desprezo a cruz. Mas a cruz, a crucificação foi o começo. Aí eu te inspiro, esse livro, da cruz ao trono. A cruz não basta, ele tinha que chegar no trono com sangue. E entre a cruz e o trono, ele desceu. Mateus 12. 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Não é porque queriam ver não, queriam desafiar. Eu declaro o espírito da religião sendo vencido pelo espírito do evangelho nessa cidade. E ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Fala comigo, do profeta Jonas. Vamos pensar aqui. Olha aí. Qual foi o sinal de Jonas? Ele foi engolido pelo peixe. Vamos pensar aqui. Como Jesus falou, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus interpreta não só uma profecia, porque Jonas nem profetizou, Jonas contou um aspecto da história de Cristo por uma experiência que ele viveu, como José do Egito. José do Egito em nenhum momento profetizou de Cristo, mas a história dele sim. Ele desceu, ficou preso e foi ressuscitado levantado num só dia, segundo maior depois de Faraó. Cristo estava morto, foi levantado dentre os mortos, sentou à direita de Deus, o segundo maior. Estou contando um ponto da história de José, mas alguns estudiosos apontam 100 pontos paralelos da vida de Jesus e de José. Agora, quem está interpretando aqui é Jesus, dizendo, olha, como Jonas teve 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará no seio da terra. Se você continuar o texto, ainda vai ter preciosidades, porque ele confronta aqueles religiosos. Mas ele aponta que ele é o Messias prometido. E aí o que aconteceu? A justificação. Diga comigo, ele foi justificado. Puder passar aí para mim um. Estou passando aqui e não está indo. Pessoal da mídia, aí, vamos lá. Passa um aí. Volta, Satanás. Meu Deus, vamos lá. Tem alguém lá em cima? Vamos? Travou? Não. Aqui. Diga comigo, ele foi justificado. Diga, ele foi vivificado. Agora, a gente só consegue enxergar Jesus. Mas deixa eu te dizer, eu e você estávamos aí.
A Bíblia diz em Colossenses que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais um pecador, você é um cidadão dos céus, que está renovando sua mente, aprendendo a ser essa pessoa que Deus tem chamado. E aí ele reassume, opa, está dando aqui uns pulos. Ele reassume o corpo dele. Morreu como unigênito, único filho, mas ressuscitou como primogênitos. Sabe como diz Hebreus 2? Vocês lêem lá depois, já citei 3 vezes aqui Hebreus 2. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Sabe por quê? Somos da família de Deus. Somos co-cidadãos. Em outras palavras, nascidos do alto, nascidos agora para andar na presença de Deus. O túmulo ficou vazio. Ele encontra com Maria. Naquele encontro, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. A gente lê, não entende. Mas o que eu comecei a falar nessa noite, Hebreus 9, 11, explica. E Jesus ainda diz algo aqui, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Agora pergunta para mim, o que era que ele ia fazer? A gente sempre aprendeu. Jesus ressuscitou e subiu para o Pai. Mas naquele primeiro momento que ele ressuscitou, que ele disse para ela, não me detenhas, algumas versões dizem, não me toques, era porque daquele lugar de ressurreição, ele ia no pé da cruz, ele ia recolher o seu sangue para levar para o Pai. E no rito do Velho Testamento, o sumo sacerdote, quando ia oferecer, como ele era pecador, e aguardava o Redentor, ele sacrificava um animal por ele, então ele estava purificado, e ele oferecia o sangue de animais, só quando ele era purificado, ninguém podia tocar nele. Razão pela qual Jesus disse para Maria, não me toques, não me detenha, porque eu tenho uma tarefa para fazer agora, que eu ressuscitei. Eu vou assumir meu trabalho de sumo sacerdote. Eu vou levar o meu sangue. Foi lá, ofereceu ao Pai, como eu já narrei para você. Aí ele volta. Ele volta e passa 40 dias, Atos capítulo 1. Quando ele volta, ele diz, pode botar o dedo aqui no buraco. Porque já não precisava, ele tinha levado o sangue. Então precisamos entender, como falamos aqui, do ministério celestial de Jesus como sumo sacerdote. Ele subiu e ele está vivo lá, como sumo sacerdote. E ele quer que a gente não entenda somente as horas da cruz. Ele quer que a gente entenda os 3 dias. Como se ele estivesse dizendo, foi muito alto o preço que eu paguei. Você não pode andar numa vida inferior a isso. Eu paguei por você. Eu sofri no seu lugar. Eu morri a sua morte para que você tenha a minha vida. Eu declaro o Espírito Santo se movendo dentro de você, trazendo convicção, trazendo a revelação do que ele conversou com Nicodemos. Vou colocar nas palavras dele, porque o meu Pai amou o mundo de tal maneira que ele me deu para morrer no Calvário, descer por 3 dias e 3 noites e ressuscitar para te justificar e te restaurar a ele para uma comunhão, como se pecado nunca tivesse existido. Eu sei que você cantou aquela música no começo, mas você vai cantar ela diferente. Eu quero chamar o grupo de louvor. Enquanto eles estão vindo, eu quero confrontar você.
Chegou um momento na minha vida que eu entendi que Deus não tem neto. Ah, papai é crente, mamãe é crente. Mas não tem na Bíblia. Deus tem neto, neto de Deus. Deus só tem filho. E nós nos tornamos filhos quando reconhecemos os nossos pecados, que Jesus morreu por eles e eu preciso de um redentor e alguém que me justifique. Quando eu recebo como meu Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus. Ah, lá em casa a minha mulher é a crente. Eu estou esperando, eu estou dando um time. Não, eu até admiro o Evangelho. Você não tem que admirar, você tem que crer nessa história que eu estou falando. Você é indesculpável hoje. Se você morrer hoje, você não pode dizer para Deus: Deus, eu sou inocente. Não, eu não sabia, não. Eu estou te falando debaixo da unção do Espírito de Deus. Para de dar desculpas. Porque se você morrer hoje, sem Cristo, você vai perecer eternamente. Mas se você crer nele, uma obra vai ser iniciada. Você vai ter irmãos, irmãs, pais e mães espirituais, mas acima de tudo vai ter um intercessor no céu, velando pela sua vida diante do Pai, para que você não entre nas coisas rasas da salvação, mas você experimente toda a salvação e ainda entenda o plano de Deus para a sua vida. Se você é essa pessoa, pode ser que eu esteja falando com uma única pessoa, ou 10. Se você é essa pessoa, você precisa dar um passo para Cristo hoje. É preciso coragem. Agora eu te digo que mais coragem teve ele de ir para aquela cruz, porque aquela cruz era o acesso para as regiões inferiores da terra. A paixão não só foi o sofrimento físico, ele sofreu angústias, agonias de morte. Está lá no Salmo 88, angústias de morte profundas. O salmista profetizou da morte espiritual de Cristo. Como é que eu sei que essa convicção do Espírito Santo que você está falando é para mim? Tem um negócio queimando dentro de você. O Espírito Santo está testificando, dizendo: é hoje. Você não pode mais adiar. Se você é essa pessoa, seja corajoso, corajosa. Levante sua mão, que a gente vai cantar aquela música poderosa. E você vai cantar diferente. Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo? Quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Não um Jesus histórico, não uma religião vazia, mas um Cristo ressurreto, que em breve voltará. E João disse que nós o veremos como Ele é. Não mais um homem ensanguentado, mas um homem glorificado. João disse: os seus olhos são como chamas de fogo. Alguém, levanta o dedo, a mão, pessoas vão te ajudar. Se você é essa pessoa, fica de pé. Eu queria te dar um abraço. Você está desviado, volta para os... Ele te amou com amor eterno. Eu enviei meu filho para abrir o caminho, e você torne para mim. Vem, eu cuido de ti. Quero restaurar a tua vida.
sobre ti, clama a mim e responder-te-ei, me manifestarei a ti. Já não será porque os outros dizem, mas os teus olhos vão me ver. Anda na minha presença, é tempo de me conhecer. Vem, vem, pelo sangue do meu filho, tua vida é limpa e tua história é reescrita. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, mas eu planejei para ti. Cadê a segunda pessoa? O teu Pai eterno está te chamando. Tem uma segunda pessoa. O diabo traçou e trabalhou na tua vida para você rejeitar o amor de Deus, mas o Espírito de revelação rompe barreiras agora e faz uma luz brilhar dentro de você, porque o amor de Deus é incondicional, Ele é sem igual. Ainda que uma mãe abandonasse, Ele diz: eu não te deixarei. Vem, achegai-vos a mim e eu a ti me achegarei. Eu vou te dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, e você vai me conhecer. Falarei contigo face a face, você vai conhecer a luz da minha glória. Se tem mais alguém, sai do teu lugar e vem agora. Alguém que precisa vir. Não importa se você foi consagrado a uma entidade. Não importa se você viveu no engano. Ele está dizendo: vem andar na verdade. Vem. Vem. Ele está te amando com amor eterno. Falta uma pessoa. Vem. Eu vejo a compaixão do amor de Deus em manifestação. Vocês vão ser conduzidos a um pessoal que vai te aconselhar, amém? Todo mundo fica de pé, vamos cantar essa música. Diga comigo: Ele venceu na cruz. Diga: Ele ressuscitou. Diga: Ele em breve voltará. Aleluia, canta com intensidade. Pode tirar aí os slides.